bem-vindos! Vamos fazer nossa live aí sobre as medidas do governo. Vamos começar pontualmente, ajustando tudo aqui para a gente começar. Meu amigo Walter, a gente boa chegando aí. Bem-vindos, bem-vindos. Fala, Paulo, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente vai sair dessa. Não pode pôr brega, senão o YouTube vai requerer os direitos. Tem que ser as músicas do YouTube. Esse vídeo vai ficar no YouTube daqui a pouquinho. Vamos nessa. São exatamente 13h13. Vamos começar a nossa live. Quem quiser, inclusive, entrar ao vivo para a gente conversar, tá? Fica à vontade. Obrigado, Walter. Pois é, Paulo, não pode colocar direitos autorais. Eu jogo para o YouTube reivindica os direitos. Então, essas músicas que eu coloquei, elas são autorizadas para não ter nenhum problema, né? Então, vamos começar. A gente abriu do 13h12 e agora 13h13 começamos. Bom, pessoal, quem não soube, né, agora há pouco o governo anunciou, né, que vai injetar 40 bilhões para financiar o salário. Muita gente estava esperando essa medida, ela vai para o Diário Oficial, mas a gente já vai trazer os esclarecimentos aqui. Lembrando que isso não é ajuda, é financiamento, é empréstimo, você vai ter que pagar depois, tá? Esse é o primeiro ponto. Muita gente está achando que o governo vai dar sem ter nada em troca, não é bem assim. Então, o que acontece, tá? Vamos para as regras rápidas, isso vai ser uma live super rápida para a gente conversar, mas vamos trazer outros pontos ligados ao fluxo de caixa da empresa. O que foi anunciado? 40 bilhões de financiamento, estou aqui com uma das várias notícias, essa aqui é a notícia oficial, que está lá na Agência Brasil, né, na empresa, na nossa famoso Jornal do Brasil, Hora do Brasil, né, a EBC, a empresa brasileira, então é a fonte oficial. Então o governo anunciou, né, mais cedo, né, estava lá o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, junto com o nosso presidente aí, Bolsonaro, que as empresas vão ganhar aí um aporte, esse empréstimo, para poder financiar a folha de pagamento. Como é que vai funcionar, tá? Então, vão ser 2 salários mínimos máximos por trabalhador, né? Então, quem ganha abaixo disso vai ficar no seu salário normal, quem ganha acima vai ficar limitado a 2 salários mínimos, tá? Então, essa é a questão. Bom, quais são as regrinhas, tá? Então, o presidente do Banco Central teve um momento lá, eu assisti agora há pouco o vídeo, ele vai estar disponível para as empresas que tenham um faturamento de entre 360 e 10 milhões ano, tá? Então, o que acontece? O que eu fiquei assustado é que as menores empresas não ganharam nada. Ele colocou entre 360 e 10 milhões. E se a empresa tiver menos que isso, né? Então, a gente vai aguardar o texto legal. Provavelmente foi um erro de interpretação. Eu acho que deve ser de empresas até 10 milhões de reais de faturamento para a gente ter esse financiamento. O dinheiro, ele só pode ser usado para folha de pagamento, ou seja, ele não tem nenhum outro fim de caixa ou necessidade de caixa, ele tem que ser usado para folha. A empresa ela vai ter 6 meses de carência da data do empréstimo e 36 meses para pagá-lo, até 36. Aí a possibilidade de pagar em tempo menor. E os juros vão ser 3,75 ano. Então, o governo acabou criando isso para trazer uma visão mais econômica, né? Além de ele disponibilizar o dinheiro através do Banco Central, uma parte desse valor vai ser pelos bancos privados. Então, também para dar uma injeção aí nos bancos privados, 75% vai vir do Tesouro Nacional e 25% dos bancos privados. Eu até falei errado aqui que na reportagem está 75,15, a conta não baixa, dá 90, né? Então, os 25%, um quarto do valor, os bancos vão entrar para também capitalizarem esse dinheiro e que vai para a conta dos trabalhadores. Então, já é uma notícia que pode ser anunciada, porque isso já vai ser direcionado para o Diário Oficial da União, e aí vai ter a modalidade, a forma como isso vai trazer. O governo botou o Banco Central para abrir o cofre finalmente acerca disso. Isso é importante, só que tem outras regras também, tá? Uma delas é que não pode ter demissão ao longo
desse financiamento. Então, o dinheiro é para financiar, para justamente garantir que não haja desligamento de trabalhadores. E tudo isso vai sair nessa notinha que deve ser publicada ainda hoje ou amanhã. Então, isso também é a salvaguarda das empresas que estavam pensando se iam demitir ou não, para segurar um pouquinho e levem vocês contadores, administradores, gestores que estão vendo essa live. A questão é não demitir, não faça nenhuma demissão até o presente momento, porque essas ações emergenciais, eu falei agora há pouco numa outra live que eu fiz no YouTube, não é momento de tomar decisão precipitada, toda pressa em tomada de decisão. Tem orientação correta e você, colega, leve essa orientação acerca disso, porque provavelmente devem ter perguntado demais sobre, né? Então, algumas coisas que foram anunciadas, a redução em 50% das contribuições ao Sistema S, isso ainda não foi para regulação, mas foi anunciado pelo governo. Então, eu estava fazendo uma busca de tudo que o governo anunciou, né? Então, mais de 50% de tudo que o governo anunciou ainda não foi para o papel, não foi para o diário oficial. Então, está muito no bora fazer, vamos fazer, mas o fazer, de fato, a normatização sobre isso ainda não chegou. Então, tem que tomar um cuidado aí com as notícias, elas deixam o mercado muito ansioso, muito turbulento, e isso acaba trazendo, pelo menos eu como contador, aí chove cliente ligando, já querem a solução, já querem saber como é que resolve. A gente tem que aguardar sempre o ato oficial, e isso é um ponto. Mas essa live ela já tem esse objetivo de já levar informação para vocês. Quem tem empresa, né, quem tem funcionário, não vai precisar fazer o desligamento do trabalhador e vai receber apenas 2 meses de contribuição e ajuda relativas à folha de pagamento, e isso provocará um encargo financeiro a ser pago lá na frente, com 6 meses de carência, em até 36 vezes a uma taxa de 3,75 ao ano. Então, essa é uma folga legal, tem outras medidas que o governo está tomando também, né? Então, se a gente for fazer aí todo esse pacote recente de legislações, a gente já tem anunciadas a postergação do FGTS, a gente tem a possibilidade, apesar de não ser um ato ligado à Covid-19, mas o estudo da nossa medida provisória 905 do contrato verde e amarelo, de contratação de jovem para trazer uma redução dos encargos de folha de pagamento. É interessante, tá? Então, algumas empresas fazerem essa análise, esse estudo, é uma alternativa de ter também uma economicidade nos encargos previdenciários, tá? Porque você não tem o pagamento do encargo previdenciário e também não tem, né, e tem um não pagamento também do Sistema S. Então, para algumas empresas, isso vale muito a pena, só que tem que estudar, não é para toda a folha de pagamento, é só para quem tem o tal contrato verde e amarelo, é vinculado ao primeiro emprego, enfim. Foi uma ação para tentar estagnar a alta taxa de desemprego para os jovens, tá? Então, essa é uma outra solução também vinculada à folha. A gente tem também a recuperação dos créditos previdenciários, isso tem muitos valores daquelas empresas que sofrem retenção, que está parado esse dinheiro, talvez seja hora de movimentar esse valor, de repente até entrar com um mandato de segurança para poder acreditar o valor, para quem ainda não pode, né, utilizar-se desses créditos. Então é um momento de alternativas para que a empresa tenha fluxo de caixa. Então o governo traz uma alternativa para esse pequeno, médio empresário, né, inclusive 10 milhões já não é mais um pequeno e médio, como foi anunciado nas reportagens, já é um porte maior, mas isso traz uma folga muito legal, só que o valor é limitado. O que o governo trouxe? 40 bilhões que vão ser divididos em dois meses, então vai ser 20 bilhões para o primeiro mês e 20 bilhões para o segundo. Então, claro que vai levar um corre-corre para as instituições financeiras que vão fazer o tal financiamento, né? Então, ele tem um teto, né? Esse teto provavelmente vai ser 100% utilizado. A expectativa é que esse valor ele abrange uma parcela significativa, tá? A estimativa é de 1,4 milhões de pequenas e médias empresas, e essa questão do pagamento beneficie 12,2 milhões de trabalhadores. Então isso é legal, né? É bacana, porque melhora aí essa questão do desemprego, tá? E aí, se você está com alguma pergunta, a hora é agora, faça a sua pergunta, seja pela interrogação lá embaixo, ou seja por aqui. Pergunte, por favor. Pri Araújo, a live vai ficar gravada, tá? Uma coisa que eu tenho feito. Todas as lives que eu participo estão lá no meu YouTube. Então você pode ir lá no YouTube, lá na minha bio,
tem o acesso, você assiste tudinho, inclusive. A minha amiga Lorena Pinho, que está por aqui, eu já gravei a live de ontem, daqui a pouco está postada também. Tem muita coisa legal lá que a gente está trazendo. Estou vendo aqui o meu amigo Quirino, Rafael. Rafael, você que é da parte financeira e quer bater um papo com o pessoal, quem está afim de entrar comigo na live agora, se manifesta aí, a gente já faz uma discussão. Porque é ponto de conversa, de discussão, a gente tem que estar em diálogo constante, tem muita coisa acontecendo e às vezes as decisões elas acabam sendo atabalhoadas por falta de informação. De repente, eu me equivoquei aqui em algum ponto, ou tem alguém que tem alguma questão adicional, é o momento da gente conversar e trazer informação às pessoas, tá? Bom, tá aí a Cláudia. Cláudia, como é o procedimento? Cláudia, foi anunciado hoje, não foi para o Diário Oficial, e isso que eu peço atenção a vocês, deve sair, farei nova live, já até conversei com a minha amiga Lieda, outros amigos aí também, para a gente trazer o esclarecimento. O que é importante hoje é, como saiu a medida, já começar a estudar de fato, né, que tipo de... A taxa, por exemplo, 3 pontos alguma coisa, tá? Em quanto tempo eu consigo pagar, eu vou jogar para frente, eu consigo pagar em 12 meses, eu consigo pagar em 6, a gente tem que justamente ter já uma projeção financeira para não fazer dívida sem saber como é que vai ser paga essa dívida. Isso é importante. Por isso que também é um dos objetivos dessa live é a gente conversar sobre. Às vezes o empresário está buscando alternativa, mas ele lá na frente nem tem talvez como pagar. 3,75 anos é uma taxa atrativa, mas tem que se visualizar realmente como vai ser o pagamento, né? Rosana, eu tenho cliente de drogaria, ele quer reduzir o pagamento dos funcionários, é correto fazer isso? Olha, a questão da redução de salários, tá? Primeiro, nós temos uma visão constitucional da irredutibilidade salarial, tá? Ele não pode tomar essa decisão apenas por ele com os seus trabalhadores. Isso já vai ter que ter uma visão de... Toda a questão vinculada a pagamentos, tá, dos trabalhadores, elas vão ter um tripé, né? É a empresa, o empregado e alguém que regula isso. Então, nunca vai ser uma decisão bilateral, tá, Rosana? Ou até unilateral. Então tem que, toda a vinculação de redução salarial, ela tem que ter esses 3. E aí a gente pode trazer um esclarecimento adicional sobre isso. Não vou agora, que abrir legislação, etc, enfim, tá, para a gente poder discutir isso. Mas eu posso responder essa pergunta, inclusive postá-la daqui a pouquinho. Minha amiga Lu, tudo bom? Minha amiga mineira, fera na construção civil. Então, dessas questões vinculadas ao que saiu agora há pouco, fiquem atentos aí ao Diário Oficial, deve sair ainda hoje, porque é emergencial, se é emergencial não deve demorar a sair, né? E a gente já vai ter essa possibilidade de folga financeira. Só que, como eu disse a vocês, são 20 bilhões a cada mês. Eu acredito que não vai suprir a necessidade de todas as empresas. Então, deve ter um corre-corre, deve ter, no caso, uma preparação maior. Por isso que o objetivo dessa live, como é uma ação emergencial do governo, a gente tem que também ter uma ação emergencial. Verifique, inclusive, eu vou colocar aqui não consigo ficar mais chatinho de colocar por conta do uso do celular, não vou interromper a live agora. Mas se alguém tiver tem uma repostagem bem legal no site do G1 sobre isso, e tem também no site da EBC, tem uma informação legal sobre essa medida que o governo trouxe agora pela manhã. E esse pacotaço de outras medidas, tá? Essa foi uma delas, vão vir outras. Ontem à noite saiu aquela ajuda para os autônomos, né, de R$600 e também até R$1.200 para as famílias. Eu já convido todo mundo a participar de uma live que vai ter da minha amiga Lieda Amaral, junto com meu outro amigo Jefferson França, às 16 horas. Vou colocar aqui o Insta da minha querida Lieda, que vai ser pelo dela, Scout Lieda, Scout porque ela é escoteira, né? Então, aqui está, vai ter uma live de 16 horas também sobre isso. E eu peço que vocês fiquem antenados a esses vários perfis de informação. Sei que tem muita informação, tem muita coisa para assistir, conversava com outros colegas sobre isso. Por isso que eu coloco lá no YouTube para quem puder assistir. Então tem lá tudo que eu tenho participado nesse momento agora. É momento de você produzir conteúdo, é momento de você mostrar seu protagonismo acerca de tudo isso, é momento de você discutir e trazer informação, tá? Então, não estou aqui nesse momento para ganhar nada com isso, não é meu objetivo, é trazer informação mesmo, a gente bem informado.
a gente cresce nesse momento de crise, tá terrível, eu sei, vocês devem estar cheios de problemas aí, as organizações também, e a gente com informação certa e correta, tá? Então não adianta ficar discutindo aí se fulano acertou ou errou, é a decisão, a gente tem que tomar cuidado sobre que decisão foi tomada e assertivamente levar isso para as organizações. A gente tem que combater esse mal que está assolando a nossa humanidade com muita informação. Acho que aí a gente vence juntos, a gente consegue batalhar acerca disso. Um outro ponto, aproveitando a deixa também, se você tiver condição de ir lá no meu YouTube, eu falo sobre a portaria 12 e a IN 1243. Eu fiz uma live no YouTube agora há pouco, com a possibilidade de se postergar o pagamento durante 3 meses, 90 dias, dos tributos federais, inclusive Previdência. Então tem uma live bem bacana lá, foi gravada agora há pouco, quem puder dar uma visualizada, está lá no YouTube disponível, para levar essas situações para as organizações. A gente precisa de alternativas para ter fluxo de caixa. Isso é o que é importante nesse exato momento. Sem fluxo de caixa, ninguém faz nada. Não adianta ter... a gente tem muita coisa legal sendo discutida, mas empresas sem dinheiro e pessoas sem dinheiro não vai movimentar essa nossa sociedade. A gente precisa dos cuidados que tem agora. Eu, por exemplo, eu estou na minha casa, consigo trabalhar daqui, quem consegue, ótimo, faça o trabalho da sua residência. Quem está tendo que sair para trabalhar, tome os cuidados necessários, principalmente com os seus familiares, quem está em grupo de risco. A gente tem que vencer isso daí, pessoal. Então é um momento de agir e um momento de vencer, né? Porque ficar parado faz com que o vírus não se propague, mas quem fica muito parado não gera renda, quem não gera renda tem esse problema. Então tem que trazer um equilíbrio. Eu acho que é a palavra do momento. É isso que está faltando aí em posicionamento de governante, de sociedade, de formador de opinião pública. Tudo com equilíbrio é possível. E eu acho que é esse pé que nós estamos agora, de ter equilíbrio, inclusive emocional. Está faltando equilíbrio emocional. Tem muita gente nervosa aí tomando decisão impensada. E tome muito cuidado acerca disso. Tem empresário que está realmente entrando num desespero, e esse desespero muitas vezes é para reduzir salário, é para fazer alguma coisa mais com um critério não muito certo, vamos dizer assim. Então isso me preocupa muito, né? Então tem gente querendo participar da live aqui, né? Então vamos lá. Quem quer participar com a gente? Ô, Lene, diga lá o que você quer. Conversa com a gente aí. Você chamou? Vamos lá. Não? Oi, Liene. Não? Então tá bom. Ô, Joel, cara, entra aí para conversar com a gente, cara. Você que tem uma fala trabalhista muito importante, né? Que é consultor na área, né? Então, convido quem quer participar para a gente conversar sobre essa medida. Quem estiver disponível. Pode ser você, Lu, Joel, Paulo, cadê o Rafael? A gente pode conversar agora também para poder debater um pouquinho, para não ficar no meu monólogo. Pode conversar com as pessoas, a gente tem que conversar e trocar ideias. Quem está disponível aí para a gente conversar agora? E continue fazendo sua pergunta, pode ser sobre esse tema agora, pode ser por outros temas também, mas é importante a gente começar a nossa conversa e o nosso diálogo agora, né? Então, o Diário Oficial, o pessoal deve estar trabalhando demais lá, né? Porque toda hora está saindo coisa nova. O pessoal da folha de pagamento também não para de trabalhar. Então, a gente está com esses vários desafios e é importantíssimo manter-se atualizado nesse momento. Eu sei que está difícil, está pesado, mas é o que vai diferenciar, tá? Então, a gente teve, falando de Diário Oficial, ainda nessa sexta, tá, deve trazer uma alteração da lei das SAs, das Sociedades Anônimas. Então, teve um anúncio agora há pouco, né, que quem tem título de dívida de curto prazo vai ter um tempo maior, né, de crédito, de possibilidades de uso para abatimento de prejuízo, enfim. Então, isso já envolve as sociedades anônimas. Foi mais uma novidade que saiu agora há pouco, né? O Michel Martins pergunta: quais incentivos para empresas que estão no lucro presumido FGTS e algo mais? Cara, o incentivo é postergação de vencimentos, como se colocou o FGTS,
e nós temos agora a possibilidade, que eu tinha colocado agora há pouco, da portaria 12 e da IN 1243 AMPA de 2012. O governo tem uma ideia de trazer uma nova regulamentação, mas as legislações estão vigentes e você pode, inclusive, judicialmente requerer essa possibilidade de postergar pela portaria 12 os pagamentos de tributos e pela instrução normativa 1243 a postergação das obrigações acessórias. Tá? Então, essas são medidas ligadas a estados que têm o decreto de calamidade pública. Isso faz com que você tenha essa possibilidade. Meu amigo André Henrique Lemos, cara, vamos trazer um bate-papo aí com o pessoal, André. Vou te colocar aqui também na live com a gente. André, advogado, professor nosso da BSSP, lá de Floripa, Santa Catarina, um amigo pessoal. Vamos colocar ele também para conversar com a gente rapidamente. Vamos lá. Que aí o André pode trazer esclarecimentos também sobre essa questão da nossa IN 1243 e portaria 12. Beleza, Joel, daqui a pouco você entra. Fala aí, meu querido André, tá bom? Fernando, tudo bem? Não vou te incomodar aqui, só te dar um abração e te parabenizar pelo assunto. É um assunto muito recorrente e torço para ti ter toda essa inspiração que tu tens aí, torcendo por ti, porque tá bombando o assunto. Parabéns, tá? Obrigado, meu querido, obrigado. Fala um pouquinho aí, cara, daquela opinião que você teve lá sobre a teoria do príncipe, né? Para o pessoal conhecer um pouquinho disso aí, para os nossos colegas contadores que estão vendo levar para o seu jurídico. É importante aí esse ponto agora da discussão lá da portaria 12 e da IN 1243. Joga uma opinião aí, um direcionamento, o que o pessoal deve conversar com o seu jurídico aí sobre essa postergação dos tributos e também obrigações acessórias. Fernando, eu vou confessar que eu cliquei ali em solicitar a presença e eu mesmo dei um tiro no meu pé, né? Mas não foi essa a minha intenção. Te coloquei no fogo. Eu estou aqui em casa, claro, óbvio, né? Mas a minha impressão que eu tenho, discuti isso bastante contigo, madrugadas adentro, inclusive, né? A decisão do juiz lá da Justiça Federal do Distrito Federal, achei assim, sensacional. Não estou falando do ponto de vista assim, que ele deu uma alternativa e vai beneficiar as empresas. Eu tento até sair dessa emoção, entendeu? Do ponto de vista de construção do direito, porque no grupo que a gente participa, né, eu, tu e vários outros professores, a gente discutiu muito essa questão de moratória, né? Moratória dentro do plano abaixo da Constituição, ou seja, lá do Código Tributário Nacional. A moratória exige, pelo Código Tributário Nacional, lei, né? E aí era esse o desafio, né? No grupo eu disse, olha, se a gente for por esse argumento, não vai dar liga. Não vai dar liga. Né? Verdade. Porque o Código Tributário exige lei para moratória, para dilatar coisas, né? Nas obrigações tributárias. Beleza. E aí, para não tomar muito do teu tempo, aí eu entro nessa questão do fato do príncipe, né? Em resumo, é uma teoria, né? Discutir teoria nesse momento também muito complicado, assim, porque estudo, mas a teoria do príncipe, em síntese, é algo que é provocado pelo próprio Estado, administração, que não seja plausível, né? Ele tem que assumir a bronca. Grosseiramente, né? Que pessoas do direito não me escutem agora da academia, né? Mas essa não é a intenção também, ficar falando de teoria e ir para a prática. Mas o fato do príncipe, eu achei uma construção muito interessante daquela decisão do Distrito Federal, né? Corajosa pra caramba dele, né? Eu dou nas aulas a integração da norma tributária. Integração é quando a gente não tem lei. O juiz, o aplicador da norma, ele vai ter que se constituir de outras coisas, de outros meios, para tentar dar uma resposta para a sociedade. Foi isso que ele fez.
né? Perfeito. Ele saiu dessa questão de lei, ele não ficou no tributário, ele foi para o direito constitucional de dignidade da pessoa humana, vários outros, né? Artigo 1º, 5º, 7º da E para os Constituição, amigos livre iniciativa. viu, André, para os amigos entenderem, a decisão que o André está trazendo agora foi uma decisão de postergação de tributos e obrigações acessórias com base nesta teoria do príncipe, ligado a uma regulação ou sustentação legal até não existente, mas por justificar. Qual foi a justificativa do autor da peça do processo? Eles colocaram, vamos demitir um número considerável de pessoas, não temos condições, eles contextualizaram todo esse momento da Covid no mundo, inclusive no Brasil, e como afeta a empresa, e com base em todos os argumentos do contribuinte, o juiz decidiu por liminar, né? Foi por liminar ou mandato? Foi por liminar, né? Foi por liminar. Fazer a postergação para você ver por 3 meses. Né? 3 meses, conforme estão nessas bases legais. Para vocês entenderem como é importante nesse momento o diálogo, contabilidade, jurídico, gestão, né, por conta disso. Imagina a possibilidade dessa empresa com uma grande folga financeira no fluxo de caixa no momento difícil que ela está vivendo. Obrigado, André, pela tua contribuição, cara. Obrigado. Valeu. E assim, ó, observem, né, só para dar um desfecho aí, fechar um pouco o elo aí do nosso pensamento, ele na decisão dele, ele também vinculou que a empresa comprove durante os 3 meses de postergação que ela está mantendo seus empregos, né? Exatamente. Então ele fez uma condicionante, isso muito interessante. E vejam só vocês, tá? Um ponto muito interessante, eu reli 2 decisões do Supremo Tribunal Federal de ontem também, ontem ou anteontem, que esse juiz se baseou, onde o Estado de São Paulo e da Bahia pedem postergação de 3 meses dos seus débitos com a União. São aquelas ações civis ordinárias, né, André? Ações civis ordinárias. Tem mais 2, tem uma no Paraná e parece que tem mais uma no DF. Então, olha só que interessante, né, a gente discutir sobre isso. Pessoal, isso aqui é vanguarda, quase ninguém está falando sobre isso. Né? Então, isso aqui, de fato, é uma questão mais exclusiva. A gente vai trazer uma discussão mais acentuada sobre isso. Sem dúvida. Já te convido, né, para a gente fundamentar legal isso daí também. Só que eu acho que isso daí a gente tem que levar para o YouTube, porque tem que mostrar os textos. O Instagram não dá essa possibilidade, então a gente tem que levar para lá, para uma discussão de vanguarda mesmo. Isso aqui é coisa avançada aqui. Nesse momento que ninguém está discutindo ainda. Está noticiando em jornal, mas agora a técnica para se alcançar tudo isso a gente vai tentar levar para vocês. Vanguarda total. Vanguarda total. Assim, desculpa por eu ter me intrometido, né? Eu cliquei ali no botão errado. Estou mal vestido, não estou preparado. Mas assim, fica aí um abraço para ti. Muito legal tu ter criado esse tema. E o jurídico contábil é uma coisa que eu sou apaixonado. A hora que precisar aí, que eu puder colaborar de alguma maneira, eu estou à disposição. Saúde para todo mundo aí, para vocês, estamos juntos. Vamos fazer esse país crescer, Fernandão. Tá bom? Vamos lá, estamos juntos. Tá bom? Obrigado pela participação. Um grande abraço aí. Tchau. Um abraço. E esse aqui é o André Lemos, pessoal. Gente nossa aí, tá? Então, professor fantástico, muito, muito amigo. E vamos lá, já adianta, irmão, bora colocar o Joel aqui também. Joel, vamos conversar. O Joel é um professor nosso lá de Marabá, uma pessoa muito, muito centrada, muito positiva. Né? Então, Wilson, pode deixar, a gente vai trazer uma live sobre esse tema. A gente tem que organizar, tem muitas peças jurídicas rolando, e aí a gente vai trazer essa questão, tá? Então, trazer a minha visão contábil sobre isso, e o André pode trazer a visão jurídica com essa possibilidade. Então, a gente vai conversar com toda certeza sobre isso também. Fala aí, Joel, meu brother, como é que você está, meu querido? Fala, Fernando, tudo bom? Parabéns pela live. Em colocar informação em tempo real, não só para a galera da contabilidade, mas para a sociedade empresarial, é muito importante nesse momento. E assim, minha fala não é muito longa, mas eu foco numa coisa muito interessante, que eu acho interessante, né? E é bom compartilhar isso. Eu acho que nesse momento, lógico, temos que estudar essas novas medidas do governo, que ele está colocando para que nós possamos dar flexibilidade nas ações das empresas e tudo mais. Mas por que não utilizar o que já se tinha?
por exemplo, teletrabalho, isso está já desde 2017 promulgado e quase não se utilizava, né? Muita gente nem sabia que existia. Por que não usar o contrato parcial, o intermitente da vida, toda essa gama de contratos diferenciados para flexibilizar a rotina das empresas? Verde e amarelo também. Então, verde e amarelo. Coisa que realmente são alternativas. E, Joel, você que atua muito também na parte trabalhista, como é importante esse conhecimento? A gente está vivendo esse momento da crise, mas aí são falas de outros amigos também, que eu posso citar, do Jonathan Abreu, a própria Zenaide, você, Sim, muita sim. gente. Só o VP deu uma valorizada, né? Povo importante nesse momento de discussão, né? De departamento pessoal RH, demite, não demite, que alternativa eu tenho, as dúvidas trabalhistas estão bombando, então é importante conhecimento mais sólido no tema, porque as empresas estão precisando de muito auxílio e consultoria na área trabalhista, a medida provisória 927, todo esse pacote de coisas que saíram e legislações já existentes, como você acabou de citar, que podem ajudar as organizações. Então, isso é fundamental. Inclusive, seria interessante, Joel, já fica o convite, de pegar esse pacote de elementos trabalhistas, de possibilidades, e a gente fazer, de repente, uma discussão. As possibilidades da área trabalhista para esse momento de crise. Né? O contrato de tempo parcial, a gente pode trazer também o próprio contrato, a contratação verde e amarelo também, pode ser uma alternativa. Exatamente. A gente pode trazer os créditos previdenciários, que muita gente não está tomando atenção para isso. Então, tem uma série de questões que a gente pode trazer como sugestões, os artigos de força maior da CLT e da Constituição. Então, isso é importante a gente discutir para que haja orientação. Está todo mundo muito perdido sobre que decisão tomar, né? Por isso que é importante esse momento aí, a tua contribuição vai ser fundamental nisso também. Espero que você aceite o convite aí desde já. Aqui a gente bota o pessoal no fogo ao vivo mesmo, não tem nessa não. Se vira nos 30, né? Não tem o quem sabe faz ao vivo, a gente tem que fazer a coisa acontecer, pessoal. É o nosso momento de discussão. Então, a questão do teletrabalho, muitas dúvidas de fato, né? Lembrando que nem todo mundo consegue trabalhar em casa, isso é um ponto importante, nem tudo se aplica a este trabalho em casa. O governo coloca teletrabalho como se fosse só tecnologia, não é só tecnologia. A gente tem também uma discussão que o trabalho home office ele não está vinculado somente à tecnologia. Olha aí uma pergunta legal da Joelma. Se o trabalhador pegar Covid, vai ser classificado como doença de trabalho? Olha que interessante, tá? A medida 927, vou até abrir ela aqui, ela faz uma referência sobre a Covid, tá? Mas ao meu entendimento, Joelma, tá? Tem que ter uma determinação sobre, tá? Sem determinação nenhuma, no achismo, no eu acho, tá? Depende de como que houve a infecção, tá? Então, isso daí é um ponto também. Salvo engano, deixa eu estar aqui, nesse momento abrindo aqui a 927 para tentar esclarecer a tua dúvida acerca disso, tá? Que, salvo engano, ele fez de tantas vezes a moça, que eu não sei se eu tenho certeza se foi daqui a fonte, tá? Aqui, ó, artigo 29 da 927, viu, Joelma, para você. Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Em outras palavras, se pegou no trabalho, tem como comprovar que foi pelo trabalho, vai ser uma doença do trabalho, tá? Então, é aquela questão, como tem uma possibilidade de você contrair a doença em qualquer meio, ou comprovadamente você pegar a doença, aí a gente vai tentar trazer um exemplo. Eu sou operador de caixa no supermercado, estou em contato com o dinheiro o tempo inteiro, e se de repente, mesmo com as ações protetivas, eu contraio a doença lá por pegar na nota, ou alguma coisa assim, aí a gente poderia já trazer um nexo causal, a gente já teria que trazer um esclarecimento da medicina do trabalho, da segurança do trabalho, mas de outros momentos e outras doenças que a gente tem, a configuração entra por aí, sobre esse artigo 29, tá bom? Então já fica esse esclarecimento lá da medida provisória 927. Beleza, João? O que você acha sobre isso aí? Aí por aí? Falei bobagem? Por aí, sim. Por aí eu faço assim, uma contribuição em relação à medida provisória 927/2020.
que não faça que nem a mídia, né? Só está focando na concessão de férias, na concessão de... Não é um caso a ser trabalhado, a orientar as empresas. Nós temos aí a questão do aproveitamento, antecipação dos feriados, também que eu quase não estou vendo ninguém falar sobre isso. Então, está à nossa disposição para ser trabalhado. Então, assim, no mais, a velha situação. Será que nós estamos ligando para os clientes ou estamos esperando que os clientes ligam para a gente com sugestão? Né? Aquela questão, eu estou mais ativo ou mais passivo mediante a tudo isso? Né? Então, exatamente. A gente fala-se muito hoje desse perfil do contador consultor, etc. Enfim, o consultor ele não espera a coisa acontecer, ele prevê, já entra, já oferta soluções acerca disso. E a gente tem visto hoje que a passividade profissional ela traz uma angústia, porque no final das contas, quando você se antecipa, você ameniza essa angústia, que é o momento. O relacionamento com as organizações ele está muito sensível, por conta exatamente disso, a pressão que está na cabeça do empresariado, da nossa. Então, a conversa prévia, o esclarecimento, por isso que eu digo, é muito importante esse momento que a gente está vivendo agora. As dúvidas que toda hora acontecem, estão trazendo a vocês aí, por exemplo, me perguntaram ontem à noite, né, se eu já tinha novidades sobre a redução do sistema F, né, na folha de pagamento. O governo não regulou, o governo anunciou. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado sobre o que está anunciado, mas ainda não está vigente. Né? Então, exatamente. Fora as fake news, né, que estão acontecendo adoidado aí, toda hora tem alguma coisa, né, tem que tomar cuidado com a fonte das informações. Aqui no nosso Pará, fake news é chamado de potoca, né? Tem por aí, tá? Então, a gente tem muita informação correndo, mas muita informação que é inverídica. Então, verifica a fonte da informação, se alguém está falando sobre, qual é a fundamentação sobre isso. Né? Por exemplo, a gente conversou agora sobre esse fundo, né, esse empréstimo e financiamento que vai ter para a folha de pagamento, porque oficialmente foi anunciado pelo governo. Agora, a regulação e você se antecipar a isso, tá? Meu querido, alguma consideração ainda sua? Não. Obrigado pela sua participação aí. Se tiver mais uma consideração, solta a voz. Reforçando o que você falou, vamos ler fontes oficiais. Isso aí nós estamos acompanhando desde a época que foi iniciado o e-social, né? Muitos anos atrás falava que ia substituir as obrigações. Então teve gente que deixou de fazer as obrigações achando que o e-social já tinha acobertado tudo. E não vamos fazer nada sem pronunciamento oficial do governo, sem legislação que responde essa operação. Então, dê orientações baseadas no que já foi publicado. O que está sendo discutido são possibilidades. Então, só fazer quando se tornar oficial. Fernando, um abraço. Obrigado, cara. Olha, fica aí que eu vou te trazer uma outra coisa que saiu hoje. Tá no portal do E-Social. O E-Social, a galera do E-Social, os gestores, entraram em contato com o Conselho Federal de Contabilidade, porque não está muito bacana essa questão das informações lá com o CAGED, ou seja, tem uma reclamação sobre isso. Então, olha esse problemão de discussão. Até tem um vídeo de orientação que foi colocado no portal da E-Social, porque as pessoas ainda não estão conseguindo fazer a tratativa pelo E-Social desde que o CAGED foi extinto. Quer dizer, o CAGED virou um Walking Dead, né? Ele morre. A gente não sabe mais o que o CAGED é. Então, esse é um ponto também lá no portal da E-Social, dê uma acessada lá. Tem uma fala sobre isso também, ligada a essa questão do volume das transações pós o CAGED ter saído de cena. Tem muito problema, as informações não estão chegando, e o governo, inclusive, não tem como até montar, de acordo com essa base de notícia que foi colocada no portal, eles estão com dificuldade de montar aí como é que está o conta corrente dos empregos e desempregos. Então, não foi anunciado exatamente porque, de acordo com o governo, não tem base nenhuma dentro dos sistemas do E-Social, né, e quem ficou naquela do CAGED também, para trazer um dado mais preciso. Olha que estão transferindo para a gente o problema. Será que é verdade? Será que você não conseguiu enviar lá os eventos não periódicos do E-Social de admissão, demissão, etc.? Então, a gente está com esse problema aí, né? Então, esse é outro ponto, viu? Obrigado, Joel, mais uma vez, cara. Obrigado pela sua participação. Fernando. A gente tá junto aí. Vamos marcar essa live sobre essas questões trabalhistas, viu? Fazer uma live. Valeu, meu querido. Grande abraço. Valeu, um abraço.
Mais alguma pergunta, amigos? A gente vai já ir para os finalmente da nossa live. Estou vendo uma dúvida do meu primo aqui, né? Quando a empresa danifica a CTPS, o que você deve fazer? Hoje, a CTPS é digital, né? Então, você tem as informações da CTPS que devem ficar todas online, mas se houve danificação à CTPS, tenta visualizar na CTPS digital se os dados dos teus trabalhos anteriores foram puxados pela nova carteira. Pelo menos quando eu usei minha nova carteira, apareceu tudo lá, não está faltando nada. Aí já é um ponto importante. Mas se você, no caso, teve as informações perdidas, elas não estão na CTPS digital, é recomendável fazer uma ocorrência policial e tentar sequenciar a partir daí, né, essa questão. Tem que verificar esses procedimentos, tá, Marquinhos? Dá uma olhada nisso também, certo? É o que eu posso te trazer nesse momento, tá? E, queridos, quero agradecer vocês. A gente vai, como eu falei, é uma live mais curta, a gente está com 40 minutos aqui, mais ou menos. Agradecer vocês que ficaram comigo até esse momento. Se você gostou, ótimo. Opa, sobre a redução de salário, tá. É inconstitucional, tá? Pela nossa Constituição não pode haver irredutibilidade salarial, mas se ela pode ocorrer mediante acordo coletivo, ter uma série de questões vinculadas, tá? Mediante isso, tá? INSS, não tem prorrogação, Joel. A Previdência, neca de pronunciamento, não tem nada de Previdência ainda, tá? A gente está com essa chateação aí. Contrato de experiência vencendo agora, 31 de março. Tenho dúvidas, o contrato de experiência vai vencer. Não mudou nada na legislação do contrato de experiência, tá? Quem quebra o contrato antes do prazo definido vai ter que fazer o pagamento dos dias restantes de contrato. Mas se ele está encerrando, encerra normalmente, tá? E você vai fazer os pagamentos, né, das verbas rescisórias normalmente. Não vejo nenhum problema. Não mudou nada sobre o contrato de experiência, ok? Mais alguma pergunta? A gente ia encerrar, mas aí começaram a surgir as perguntas, né? Meu amigo Anderson Gonçalves, a gente vai conversar também com o pessoal sobre as alternativas financeiras, que você tem um conhecimento fantástico. Excelência no bolso. Sigam este canal, tá? Lá no YouTube, sigam também aqui no Instagram. Anderson Gonçalves é um mago das finanças. Muita dica eu pego com ele, inclusive, para necessitar, ainda mais nesse momento difícil, sobre investimentos, tá? Então, a gente tem que fazer uma live, Anderson. Vamos marcar aí para a gente conversar. A gente vai fazer pela BSSP e vai fazer também um aqui pelo meu canal, tá? Beleza? Queridos, obrigado, beijo no coração, continuem se cuidando, fiquem atentos a isso. E tem mais uma coisa para os amigos do meu estado do Pará, tá? Empresa que está comprando álcool em gel está tendo retenção pelo governo dessa compra na entrada do território paraense e deslocando o valor para a UPA, tá? Para as unidades de saúde, ok? Então, aqui no meu Pará, a decisão do governador. Se você comprou o álcool em gel, está vindo pelo trânsito, na hora que entra no território, abre aspas, o álcool em gel está sendo confiscado por uso na saúde pública, porque não tem mais álcool em gel nos hospitais, tá? Então, isso tem acontecido aqui, é relato de empresário que está com nota fiscal bonitinha e o Estado ficou com esse álcool em gel. Isso é uma medida que provavelmente deve acontecer em outras regiões com a falta do material do álcool em gel. O meu Estado, inclusive, reduziu a tributação do ICMS sobre esses materiais que são vinculados a todo o tratamento de saúde. O percentual de ICMS foi para 3%. Era para ser isentado, mas pelo menos teve uma redução. E é isso, queridos, nessa nossa live. Obrigado mais uma vez pela participação. A gente vai se falando aí, vou encerrar por aqui. Essa live também vai estar no YouTube para quem não assistiu. Entra lá no meu perfil que nós vamos ter. Você pode ter acesso a todas essas informações, tá bom? Grande abraço.